Oi pessoal, eu sou a tia Ana Luísa e vocês, como vocês estão? E a família de vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e com muita saúde. Eu por aqui estou bem, graças a Deus. E hoje a gente vai bater aquele papo, só que com um tema bem diferente e bem legal também, que vocês já tentaram adivinhar a partir daquele vídeo fofinho que eu mandei para vocês mais cedinho, para ver se vocês já começavam a adivinhar o tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu tenho certeza que muitos de vocês adivinharam. E é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre sono e sonhos. O que mais? Hoje nós vamos fazer uma experiência muito legal a partir do que a gente vai aprender juntos sobre esse tema, sobre o sono e os sonhos. O que mais? E hoje eu vou deixar uma dica para vocês de uma atividade muito legal de artes com materiais recicláveis. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá? O que é sono? Vocês sabem? Sono, a gente sabe o que é. Mas um pouquinho mais de detalhes, sono, segundo a ciência, é um nome dado a um repouso que é necessário o nosso corpo fazer. É ideal ter esse repouso durante 8 horas. Então, um dia tem 24 horas. E dentro dessas 24 horas, é importante que o nosso corpo descanse pelo menos 8 horas. Pergunta número 2. Mas por que é importante a gente dormir? Porque é nessa hora que o nosso corpo se recupera das energias gastas durante o dia. É também nesse período que o nosso organismo trabalha, realiza funções muito importantes para o nosso crescimento, importante para a consolidação da nossa memória. O que é consolidação? O que é consolidação? Consolidação é tornar sólido, forte. Então, é o sono que ajuda a fortalecer a nossa memória, a relaxar a nossa musculatura, a fazer o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é como se fosse uma grande barreira contra as bactérias que deixam a gente doente. Então, o nosso sistema imunológico, que é essa grande barreira, se fortalece, trabalha muito melhor quando a gente está dormindo. Então, é importante dormir, principalmente para que a gente permaneça no dia seguinte mais forte ainda. Pergunta número 3. No Livro dos Espíritos tem a questão número 401, que diz assim: o espírito repousa durante o sono? E a resposta é não. O espírito, ele nunca fica inerte. O que é inerte? Parado, paralisado. Nesse tempo em que o nosso corpo descansa, dorme, o nosso espírito, durante o sono, os laços que prendem o espírito ao corpo vão se afrouxando, vai ficando bem grande, bem largo. E aí o nosso espírito se lança no espaço e entra em uma relação mais direta com outros espíritos. Pergunta número 4. Para onde o espírito pode ir durante o sono? Quando dormimos, o nosso espírito vai em disparado ao encontro de lugares e pessoas dos quais a gente se afiniza, se simpatiza, dos quais a gente gosta ou não. Então, por exemplo, o viciado em bebida, ele procura por pessoas, espíritos que gostem de bebida. O religioso, ele pode procurar um templo, uma igreja.
A alma caridosa, ela vai de encontro àqueles que estão passando por sofrimento. Aquele que está interessado em estudar, ele vai procurar palestras, cursos na espiritualidade. Pergunta número 5. O que é sonho? O sonho é a realidade das atividades da alma. É uma lembrança do que a alma viveu durante o sono do corpo físico. Seja uma recordação de vidas passadas, da infância. Muitas vezes é associada à vida presente, com uma projeção do futuro. Uma projeção quer dizer uma perspectiva, uma expectativa, almejando, desejando o futuro, sabe? A gente pode sonhar com coisas que a gente deseja, que a gente quer, com preocupações, né? Referente ao passado, ao presente e até mesmo ao futuro. A gente pode sonhar com diversas vivências espirituais de qualquer natureza, de qualquer tipo. Pergunta número 6. Número 6? Eu acho que é. Eu acho que eu já me perdi. Muito engraçado. Pergunta número 6. Por que algumas lembranças que a gente tem dos sonhos parecem não ter lógica? Assim, não faz sentido. Meu Deus, eu sonhei com... Eu estava num parque de diversões e aí nesse parque de diversões tinha um dinossauro gigante assim, enorme. Daí logo em seguida eu fui pra escola. Tava lá tendo uma aula com a minha professora e aí de repente em seguida meu cachorro entra e começa a falar comigo. Você é um trabalho para o Super Motley. Então assim, você fica pensando, nossa, aqui tem lógica, faz sentido? E aí a gente vai descobrir agora nessa resposta de agora o porquê que muitas vezes os nossos sonhos não têm sentido para nós. Porque em desdobramento, ou seja, quando um laço que fica ligado entre o nosso corpo físico com o nosso espírito, a gente vai viver lá as nossas experiências no plano espiritual, o nosso cérebro físico é que registra essas experiências fora do corpo, essas lembranças, essas recordações, e este órgão do nosso corpo é uma matéria muito grosseira, né? Acaba não se recordando de fato, de detalhes das experiências que a nossa alma viveu, porque a nossa alma é revestida de um material muito leve, muito sutil, né? Então, o cérebro, por ser mais pesado, por ter uma matéria muito mais grosseira, acaba não se recordando dessas experiências da alma. E quando a gente se recorda dos sonhos, eles vêm com associações fragmentadas. O que é fragmentadas? Por partes, né? Então a gente acaba se lembrando dos sonhos apenas pequenas partes deles. Por exemplo, se você tiver medo de cobra, no estado de vigília, por exemplo, eu tô acordada aqui e eu morro de medo de cobra. E numa experiência extracorporal, numa experiência de sonho, onde a nossa alma está lá fazendo as vivências no espaço, no mundo espiritual, e antes de você dormir, por exemplo, você viu um filme com imagens muito fortes, né? Imagens violentas. E aí você dormiu e vai ter essas experiências lá no plano espiritual e ouviu alguma situação que te trouxe muito medo naquele momento. Quando a alma retorna para o corpo com aquele sentimento de medo, o cérebro físico pode associar esse medo com a cobra. E depois de despertar, você pode se lembrar que de repente sonhou com uma cobra. E aí tem um complemento no meio desse nosso bate-papo, né? Numa entrevista que fizeram com o Chico Xavier, no item 87, Chico Xavier diz assim:
que os benfeitores espirituais nos afirmam que o território dos sonhos é um continente imenso da vida humana que nos cabe pesquisar, estudar e de onde a gente vai retirar no momento oportuno, no momento certo, os ensinamentos mais preciosos para nossa permanência aqui na Terra. Mas vamos voltar a falar do sono? Como é que a gente deve se preparar para dormir? Vocês sabem? Alguém já falou para vocês? Na escola, ou a mamãe, ou o papai, alguém da família de vocês já sentou com vocês para explicar como que a gente deve se preparar para dormir? Porque assim, a gente está acostumado, eu não sei vocês, mas eu e as pessoas que eu conheço, a gente está acostumado assim. Aquela correria durante o dia, a gente vai dormir rápido e já acorda no dia seguinte com aquele despertador de sopitão, pulando da cama. Isso é muito ruim. E umas dicas legais para que a gente possa tentar ficar mais tranquilo antes de dormir, para que a gente consiga ter um bom sono, um sono saudável, sonhos bons, dos quais a gente consiga se lembrar para ter um aprendizado para levar para o nosso dia a dia. Porque antes de Cristo, a espiritualidade nos textos da Bíblia já enviava mensagens através dos sonhos. Então, olha só a importância que os sonhos têm para nós. Mas para que a gente consiga ter um sonho muito saudável, do qual a gente consiga tirar algum aprendizado, a gente realmente precisa se preparar de uma forma mais tranquila para dormir. Então, como por exemplo, 3 horas antes, a gente pode jantar. Jantar moderadamente, não comer muita coisa até a pança ficar gigante, não. A gente não é muito legal tomar refrigerante. O que mais? Evitar brigas, discussões, evitar assistir aquelas séries, filmes que tenham um conteúdo muito violento, um conteúdo negativo, muito baixo astral. Porque quando a gente sonha, o nosso cérebro entende tudo aquilo como algo muito real. Quando a gente assiste algo que não é legal, a gente pode ter pesadelos, porque algumas pessoas são mais sensíveis que outras. E aí você pode acordar com aquela respiração ofegante, sentindo medo. E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles continuam super ativos, super presentes, mesmo quando a gente está dormindo. A nossa alma leva os restos diurnos, os restos do dia, de tudo aquilo que a gente viveu, de todas aquelas informações, de toda aquela vivência que a gente teve durante aquele dia, fica tudo guardado no nosso subconsciente, na nossa memória interna do nosso cérebro. Principalmente quando possui uma ligação com algo que nos impressionou, como um filme ou uma série com imagens, conteúdos violentos. E aí tudo isso muda o nosso estado mental, fica muito baixo astral. E o que é importante a gente fazer? É importante a gente, um tempinho antes de deitar para dormir, a gente sentar, fazer uma prece, agradecer pelo dia. Pode agradecer pela água que nós bebemos, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia, né? Tanto o físico, o pão nosso de cada dia é o físico, quanto o pão nosso de cada dia espiritual. O pão nosso, que eu digo, o físico, é aquele que a gente come mesmo, né? Pãozinho da padaria, que é tão gostoso. E aquele pão nosso de cada dia espiritual, que é aquele conhecimento que vocês estão buscando aí do outro lado da telinha. E a prece é um excelente recurso para que a gente possa se conectar com a espiritualidade, com os amigos, com boas companhias espirituais. Ler uma história legal, tranquila, uma história com conteúdo educativo, feliz, alegre.
ouvir uma música relaxante. Legal também é fazer uma meditação. Não precisa ser uma meditação longa. 5 minutinhos já tá excelente. Só o momento de vocês sentarem e respirar. Ter aquela respiração consciente. O que é uma respiração consciente? É quando você entende que você está prestando atenção na sua respiração. No inspirar e no expirar. Isso mantém a calma e esvazia a nossa mente de todas as informações que a gente teve durante o dia, né? Então, a partir do momento que a gente consegue esvaziar a nossa mente, a gente coloca a nossa cabecinha no travesseiro mais leve e aí a gente consegue ter a nossa mente mais aberta para o novo, né? Mais aberta para um aprendizado legal. Tirando a florzinha, assoprando a velinha. E aí, mesmo que os pensamentos cheguem com muita rapidez assim na sua cabeça, não tem problema, pode deixar eles chegarem, mas o importante é que vocês lembrem de ter a consciência: estou pensando na minha respiração, voltei para minha respiração. Pronto, isso é ótimo. Combinado? E tem um livro que se chama Os Mensageiros. No capítulo 38, tem uma partezinha que eu peguei que fala bem assim: ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E agora, lá no grupo, eu vou falar para vocês o tipo de experiência que a gente vai fazer, certo? Então fica ligadinho lá. Outra coisa, eu falei que tinha uma dica de uma atividade bem legal de artes e eu vou mostrar agora para vocês. Oba, 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 oba. Essa atividade, ela não é obrigatória, vocês não precisam mandar fotos, fazer e mandar fotos. É só uma dica, caso vocês estejam tranquilos em casa e querem fazer um brinquedo legal com material reciclável que geralmente a gente pode ter em casa, então fica aí a dica para vocês colocarem a mão na massa com a família e fazer. Eu vou guardando alguns materiais recicláveis porque eu tenho a intenção de utilizar para fazer algum tipo de desenho, brincadeiras, brinquedos, jogos, enfim. E essa caixinha aqui, que eu acabei guardando porque eu sabia que eu ia utilizar para alguma coisa. Então, vamos utilizar agora fazendo esse brinquedo chamado labirinto. E aí, o que eu fiz? Ela já veio assim, toda bonitinha, né? E veio de fundo com esse papelão. Eu tirei o papelão e peguei, medi esse papelão no papel sulfite na cor azul, medi, recortei e colei. Então, ficou já o fundo bem bonitinho assim. Vocês podem fazer com qualquer tipo de caixinha. Dá pra fazer com essa caixa de bombom. Recortou e utiliza essa parte para poder fazer igual a essa daqui, certo? Não tem problema. Pode utilizar qualquer tipo de material. O importante seja mais durinho para poder resistir mais, durar mais tempo, certo? Eu tenho umas folhas coloridas. Caso vocês não tenham, vocês podem fazer com qualquer tipo de papel, folha de caderno, papel sulfite na cor branca, se vocês quiserem, vocês podem pintar, enfim, podem utilizar a criatividade de vocês com o material que vocês tiverem em casa. Coloca a régua rente aos 4 dedos e façam essas tirinhas de papel para que vocês consigam fazer os canudos de papel. Envolver o papel ou no lápis, ou no caso, no palitinho de churrasco. Agora eu vou pegar a cola um pouquinho distante, porque eu vou tirar
o palito, só vai ficar um canudinho de papel. E aí depois vocês retirem o palito de churrasco ou o que vocês utilizarem para poder enrolar. E deixa secando. Vou fazer com um lápis, pra gente ver como é que vai ficar. Deixo uma pontinha pra fora aqui, pra que eu possa puxar ele. Vou fazendo assim, ó. Não tem importância essa parte ficar assim amassada, porque a gente pode cortar com a tesoura depois. Puxar e deixar secar um pouco. Quando eles estiverem sequinhos, eu vou cortar para eles ficarem apenas como canudo. Tem essas rebarbas e aí vocês podem passar a cola, um pouco mais de cola e colar as rebarbas. Pode pegar com a mãozinha assim, ó, devagarinho e fazer assim para colar. E aí vocês deixam secando. Percebem que assim, com o lápis, ele fica um canudo mais grosso, tá vendo? Ó? Não tem problema, vocês podem fazer com ele que não dá erro. E com o palito de churrasco, ele fica mais fininho, tá? Mas aí vai do gosto de vocês e do tipo de material que vocês tiverem em casa, certo? Depois eles ficam assim, olha, pessoal. Canudinhos de papel. Então, aqui eu vou fazer a saída. Vou cortar um pedaço aqui para eu fazer a saída. E aqui eu vou cortar 2 pedaços para fazer a chegada. Medindo, vendo se a bolinha vai passar, cortando com a tesoura, caso seja necessário. E agora eu vou utilizar esses canudinhos de papel amarelo para poder fazer os nossos caminhos, o nosso labirinto. Vou fazer até mesmo os caminhos, demarcando os caminhos com a cola. E a gente vai brincar agora. Vamos ver. Aê, isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e que esse aprendizado seja muito válido para vocês, assim como foi para mim. Eu vou buscar colocar essas dicas em prática, porque eu sei que vai me fazer muito bem pro meu sonho e pros meus sonhos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, um abraço bem apertado em todos vocês. Até a próxima, tchau!